Olá, amigos, alunos da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui, quinta-feira, 13 de agosto de 2020. O tema do estudo de hoje é exatamente o mesmo tema da lição semanal, compartilhando a palavra. Só que hoje, quinta-feira, nós vamos abordar pontos mais detalhados, delicados, minuciosos a respeito dessa atividade de compartilhar a palavra profética. Por que compartilhar? Como compartilhar? Qual o momento de compartilhar a palavra? E antes de seguirmos, eu convido você para orarmos. Bondoso Deus, agradecidos pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra, oramos pedindo a Tua iluminação através do Santo Espírito. Conduz-nos, Senhor Deus, o nosso pensamento a toda a verdade. Em Cristo oramos agradecidos. Amém. Isso mesmo. Quando você abre a lição de quinta-feira, lá está escrito assim: boas notícias devem ser compartilhadas. Parece que nós estamos vivendo num tempo muito apropriado, né? Um tempo de pandemia, um tempo de crise, de vírus, de muitas mortes. E há, com certeza, pessoas, instituições, meios de comunicação que, por interesses políticos, ideológicos e financeiros, preferem divulgar notícias negativas, notícias ruins. Quanto mais notícias ruins, melhor. Mas eu e você, como cristãos, especialmente os cristãos protestantes, especialmente nós, temos a missão de viver o privilégio, a alegria de falar de coisas positivas. Isso não quer dizer que estamos escondendo as negativas ou negando que elas existem. Não é isso. É que já tem gente demais falando coisas que só nos deixam emocionalmente mal. Adoecidos, inclusive, em alguns casos. Mas eu e você podemos partilhar as coisas positivas, né? Por exemplo, no meio da pandemia agora, eu e você podemos ser divulgadores do número extraordinário de pessoas que já foram curadas desse mal, ao invés de ficarmos repetindo o número de mortos. Nós podemos propagar a notícia da proximidade do alcance de uma vacina que seja eficaz, ao invés de dizermos uns para os outros que a nossa vida só vai voltar ao normal daqui a tantos meses, quando houver uma vacina. Você é livre para escolher a postura que você vai assumir. E na Bíblia, em relação ao Evangelho, muitos personagens escolheram também se iriam falar sobre as dificuldades do Evangelho ou se iriam falar das alegrias do Evangelho. E nós precisamos tomar uma decisão semelhante a essa. Tá? Por exemplo, pense nos momentos, diz a lição, em que você se alegrou com boas novas. O casamento, seu casamento, o nascimento de algum filho, um novo emprego, a compra de um carro, de uma casa, uma promoção, uma conquista de uma vaga num emprego público que seja idôneo, ideal para você. Enfim, uma viagem, né? Uma viagem dos sonhos para algum lugar paradisíaco, acompanhado da pessoa que você ama, enfim. Essas são conquistas de notícias, são notícias de conquistas boas que eu e você temos o privilégio enorme de distribuir para as pessoas que conhecemos e até mesmo pessoas que não conhecemos, quando você posta isso na mídia e um monte de gente que você nem sabe quem é direito vai até curtir, comentar e comemorar a sua vitória. Quando descobrimos novas ideias em sua palavra sobre a salvação em Cristo, nosso coração transborda de alegria, é o que a lição ensina, e desejamos compartilhar aos outros. Quando você tem uma notícia boa, você não quer ficar com ela só para você. Isso não existe. Você pode partilhar com poucas pessoas, mas com alguém você vai contar. É uma forma de externar alegria. É uma forma de externar, inclusive, gratidão àqueles que fizeram parte da conquista e a Deus, obviamente, se você tem esse reconhecimento. Quando as autoridades religiosas tentaram interromper a pregação dos apóstolos, Pedro disse o seguinte, está lá em Atos 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso mesmo, esse mesmo Pedro que negou Jesus, poucas semanas depois ele estava pregando a favor do Messias
e quando advertido pelas autoridades judaicas de que não deveria continuar falando sobre o pregador de Nazaré, ele disse, olha, eu não posso ficar quieto. Por quê? Porque era muito bom o que ele tinha para dizer. Era muito positivo, ou seja, o plano da salvação em Cristo Jesus, ressurreto após a crucifixão na cruz do Calvário. A lição segue dizendo, no momento em que uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce o desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Olha que coisa bacana. Isso é verdade. Eu e você que temos alguma experiência religiosa, alguma experiência cristã, alguma experiência eclesiástica, institucional, nós já vimos isso muitas vezes. Pessoas que se encontraram com Jesus Cristo através de um simples estudo bíblico e daí para frente começaram a falar, a cantar, a visitar, a dar estudo bíblico, não pararam mais, devido à alegria que encontraram na salvação em seu amigo Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Quando você encontra Jesus, você vai partilhá-lo. De uma maneira ou de outra você vai partilhar. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. É o que diz Ellen White, Caminho a Cristo, página 78. Veja como é importante. Você tem uma notícia boa, seja ela de origem secular ou religiosa, espiritual. O teu desejo natural, o meu desejo natural é participar com pessoas que conhecemos, que são próximas de nós, o quanto isso nos fez bem, o quanto isso nos faz bem e nos move na direção correta. O apóstolo Paulo, ele faz uma confissão em Romanos 1, de 14 a 16, ele diz, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E aí segue o comentário em relação ao verso, obviamente. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero ler para você o comentário bíblico adventista sobre essa passagem. Romanos 1, 14 a 16, o comentário diz assim, olha, Paulo se sentia impulsionado a partilhar o poder do evangelho com todas as pessoas, ricas e pobres, educadas e sem instrução. Quando ele diz não me envergonhe, ele está dizendo, olha, eu confesso abertamente que eu sou cristão. Eu aprendi, sou judeu de nascimento, mas eu aprendi o cristianismo com os discípulos de Jesus, com os apóstolos de Jesus. Ele mesmo me chamou para o ministério. O evangelho era ridicularizado pela mensagem do Messias, diz o comentário, do Messias crucificado. E para efetuar a ressurreição, o texto diz, que o evangelho tem poder para mostrar a ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus havia ressuscitado e que Paulo, ele se dizia e se apresenta, primeiro eu preguei para os judeus, primeiro eu prego para os judeus, mas o Senhor Jesus me chamou para um ministério fora da terra dos judeus e eu sou um missionário entre os gentios. Ele assume todo o tempo. Esse homem sofreu muito, foi perseguido, ameaçado de morte, naufrágio, prisão, chicoteamento, um monte de coisa. Mas ele não perdia a alegria de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Falou para pobres, para incultos, para sábios, para intelectuais, para reis, para autoridades de toda sorte, com a mesma alegria todo o tempo. Quando você lê 3 textos da Bíblia que estão na lição hoje, Isaías 50, verso 4, Eclesiastes 3, 1 e 2, 3, 1 e 2 Timóteo 4, verso 2, a gente tem a impressão de que os versos estão em conflitos. Tá? No primeiro verso, em Isaías, você pode apurar o seguinte, falar de forma correta e adequada aos ouvidos de todos. É o conselho que está no verso. No segundo, Eclesiastes 3, verso 1, diz assim, há um tempo certo para todas as coisas abaixo do céu. É um alerta, não é isso? E o terceiro verso, que está em 2 Timóteo 4, 2, ele fala algo que parece que está em contradição com o Eclesiastes. Diz assim, pregar a todo tempo,
de acordo com a doutrina, ou seja, dentro do tempo, fora do tempo, na hora certa ou na hora errada. Parece que eles estão se contradizendo, mas o que estes 3 versos têm em comum é o seguinte: nós devemos trabalhar o Evangelho com 3 princípios básicos: o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Se avaliarmos estas características, vamos estar falando de Jesus todo o tempo para todas as pessoas, porque em todo o tempo o Espírito Santo nos levará a um lugar que ele já esteve previamente, ou seja, a pessoas que ele já teve contato prévio antes de chegarmos, e nós saberemos o que dizer, como dizer e quando dizer, porque a orientação não é humana, é sobrenatural, é sobre-humana, é do Espírito Santo. Eu e você estamos sendo convidados a compartilhar a palavra com alegria, de forma permanente, mas sim com a orientação do Espírito Santo, porque ele conhece o coração do outro, nós não. Precisamos ser humildes o suficiente, precisamos nos submeter à orientação do Espírito Santo, até mesmo para saber de quem vamos nos aproximar para que a pregação do Evangelho seja um sucesso. Há de se ter humildade para reconhecer que o apelo do Espírito Santo é dado para nós numa direção que às vezes não concordamos, mas que ele sabe quem encontraremos no fim da estrada ou naquele trecho do caminho. Não é isso? Eu deixo com você o seguinte pensamento: ao entregarmos a vida a Cristo ao seu serviço, ele abrirá as portas para que falemos em momento oportuno aqueles cujo coração ele tem aberto. Ou seja, ele está nos convidando para falar com pessoas que ele já abriu o coração para nos ouvir. Gente, por que não estamos falando mais de Jesus? O Espírito Santo tem feito a maior parte do trabalho por nós, que é preparar o solo, deixá-lo fértil para a nossa semeadura do Evangelho. Sim, devemos fazê-lo com alegria, com dedicação e de forma dedicada e constante, persistente. Eu vou encerrando o estudo de hoje aqui, esperando você amanhã, sexta-feira, no dia 14, para nos encontrarmos novamente para um novo estudo de um novo trecho da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.